A gente vai dar mais uma olhadinha no resultado para o primeiro turno da pesquisa do Datafolha, que foi publicada ontem. Pesquisa estimulada, ou seja, quando são apresentadas as opções de candidatos à presidência da República. O ex-presidente Lula, do PT, aparece com 47% das intenções de voto. Jair Bolsonaro, do PL, presidente da República, que tenta a reeleição, 28%. Ciro Gomes, do PDT, 8%. André Janones, do Avante, 2%. Simone Tebet, do MDB, Pablo Marçal, do PROS, Vera Lúcia, do PSTU, 1% cada. Felipe Dávila, do Novo, não pontuou. Sofia Manzano, do PCB, Leonardo Péricles, do Unidade Popular, José Maria Emael, do Democracia Cristã e Luciano Bivar, do União Brasil, também não pontuaram, assim como o general Santos Cruz, do Podemos. Brancos, nulos ou nenhum, 7%, não sabem, 4%. E a gente traz também os resultados da pesquisa Datafolha para possibilidades de segundo turno. Vamos ver. Na simulação de segundo turno entre Lula e Bolsonaro, Lula ganharia com 57% contra 34% de Jair Bolsonaro. Brancos, nulos ou nenhum somam 8% e não sabe 1%. No cenário, agora, entre Lula e Ciro Gomes, o ex-presidente venceria com 53% das intenções de voto contra 31% de Ciro. Brancos, nulos ou nenhum somam 14% nesse cenário e 2% dizem não saber em quem votariam. Um terceiro cenário foi projetado entre Ciro Gomes e Jair Bolsonaro. Nesse levantamento, Ciro venceria com 51% e Bolsonaro ficaria com 37%. Brancos, nulos ou nenhum somam 11% nesse cenário e não sabem 2%. Essa pesquisa foi registrada e protocolada no Tribunal Superior Eleitoral, foi feita nos dias 22 e 23 de junho, com 2.556 entrevistados em 181 cidades. A margem de erro é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos. O nível de confiança da pesquisa é de 95%. E a gente lembra, Rafael Colombo, que o agregador das pesquisas eleitorais da CNN está no ar e já conta, inclusive, com essa pesquisa Datafolha publicada ontem. Essa ferramenta reúne o resultado de diferentes métodos de pesquisas e estima as tendências para as eleições deste ano. O agregador traz uma média aí das principais pesquisas eleitorais e se baseia em variáveis como, por exemplo, o tamanho da amostra, a metodologia aplicada e o histórico de acerto dos institutos. Você encontra essa ferramenta, o agregador de pesquisas, lá na página especial de eleições da CNN Brasil. Bom, a gente vai tentar entender um pouco mais o momento da corrida eleitoral, lembrando que a campanha nem começou formalmente ainda, né? Embora os concorrentes estejam todos girando o país na praça, divulgando algumas ideias para administrarem o Brasil a partir de janeiro do ano que vem. Para isso a gente chamou para nos ajudar o cientista político, professor da USP, José Álvaro Moisés. Professor, bom dia, bom falar com o senhor novamente. Olá, bom dia, Colombo, bom dia, Stephanie. Professor, a situação também dos telespectadores da CNN. Muito obrigado, professor. Professor, a situação está praticamente congelada em relação ao último Datafolha, né? É claro, a campanha não começou, o senhor é especialista, acompanha esse assunto, estudioso há muito tempo, né? E já aconteceram muitas coisas atípicas, diferentes numa campanha eleitoral. Mas nesse momento o senhor vê perspectiva de algum outro cenário que não seja ou eventualmente uma definição em primeiro turno ou um segundo turno entre Lula e Jair Bolsonaro? Olha, a minha impressão é que esses dados da última pesquisa da Datafolha confirmam a polarização que vem na verdade, se consolidando já há meses nesse processo eleitoral. Não tem uma grande novidade, mas, num certo sentido, é uma confirmação de que a polarização se impôs, né? Isso a gente percebe não apenas pelos resultados da pesquisa estimulada, mas também pelo fato de que, quando você observa quem são os eleitores, os entrevistados que têm preferência pelo ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva ou pelo presidente Jair Bolsonaro, dá para perceber que são contingentes que, em tese, estão muito consolidados no apoio, né? Isso significa que a margem de mudança não parece, pelo menos não neste momento, que tem uma grande possibilidade de ocorrer.
o que significa que, portanto, consolidou a polarização. Está cada vez mais se consolidando essa polarização. Professor, meu bom dia também para o senhor. Eu gostaria de analisar também um outro dado, também trazido pelo Datafolha ontem, que foi o índice de rejeição desses dois principais candidatos que despontam na pesquisa até aqui, né? Mantendo aí esse cenário desde as últimas pesquisas, como o Rafael Colombo bem pontuou aqui, o índice de rejeição dos dois também ainda é bem alto, né? Os dois são amplamente conhecidos pelos entrevistados ali, os dois com quase 100% de conhecimento dos entrevistados, mas Jair Bolsonaro aparece com 55% e Lula com 35%, são os números do Datafolha. É nisso que esses candidatos devem se apegar para trabalhar na possibilidade aí de um segundo turno, professor? Não, sem dúvida. A informação sobre rejeição é extremamente importante, porque, num certo sentido, ela consolida ou ela confirma o que apareceu nos resultados positivos, nos resultados de preferência por um dos candidatos. Num certo sentido, se a gente observar, há uma correspondência grande entre o resultado da rejeição e aquilo que aparece como resultados de preferência partidária na pesquisa estimulada. O que significa que, portanto, mais uma vez, como eu estava dizendo antes, num certo sentido, isso é um indicador de o quanto se consolidou essa polarização. É claro que sempre pode ocorrer fatos inesperados numa campanha eleitoral como essa. Nós estamos a 100 dias praticamente das eleições e ainda nós teremos as convenções em julho e depois se inicia propriamente a campanha nos meses seguintes do próximo semestre. Então, pode ocorrer, mas eu não estou vendo neste cenário, pelo menos com todas as indicações que surgiram até agora, inclusive na pesquisa que não é estimulada, na pesquisa espontânea, em que os entrevistados citam nomes que vêm à mente em primeiro lugar, todas essas informações, elas vão todas na mesma direção. O que, portanto, não nos permite fazer grandes previsões de mudanças. Claro que, como eu disse, não é impossível, mas a análise dos dados é um indicador das possibilidades de transformação que pode ocorrer ou não. Professor, a gente está vendo aqui nessa pesquisa, né, em proporção um pouco menor do que em outros momentos, mas basicamente aquilo que acontece no país já há muitos anos, né? Você tem uma parcela do país mais pobre, menos escolarizada, escolhendo o ex-presidente Lula, e uma parcela da população mais rica, empresários, por exemplo, adotando a campanha do presidente Jair Bolsonaro. Por exemplo, na pesquisa espontânea, o ex-presidente Lula lidera em quem ganha até 2 salários mínimos, na região Nordeste 59% contra 19% de Bolsonaro. Lula também tem vantagem importante entre os mais jovens e o perfil daqueles que escolhem nesse momento o presidente Jair Bolsonaro é de pessoas que ganham mais de 5 salários mínimos e empresários, especialmente. Nesse ambiente que a gente está vivendo, de desemprego muito alto, de fome aumentando, o presidente da República mostrando aí que está tentando alguma coisa com a Petrobras, né, uma empresa sempre muito cara aos brasileiros. Como é que o senhor avalia o apoio ainda bastante importante desse segmento do empresariado ao candidato Jair Bolsonaro? Bem, então, Colombo, eu acho que esses dados mostram a divisão que existe no país, né? Num certo sentido, o eleitorado de mais baixa renda e que, portanto, também são menos privilegiados, têm menos acesso à escola, etc., é um conjunto muito significativo, quase majoritário, na verdade é majoritário no conjunto do eleitorado. Eu acho que está funcionando para esse eleitorado, não é, em circunstâncias de muita dificuldade econômica,
inflação alta, renda cada vez menor, desemprego, uma série de fatores que, na verdade, afetam as condições sociais desse público, né? desse contingente de eleitores, está funcionando uma perspectiva que eu chamaria de natureza comparativa. De alguma maneira, esses eleitores estão comparando o que foram governos anteriores do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva e o que eles estão sentindo com o governo do presidente Jair Bolsonaro. Claro que o presidente Jair Bolsonaro faz agora algumas tentativas, por exemplo, de melhorar o Auxílio Brasil, né, que deveria funcionar até o final do ano. Mas eu não sei se o tempo é suficiente para essa mudança. Agora, em relação à questão que você menciona dos empresários, é compreensível, num certo sentido, né, que essa divisão que, de certa forma, separa segmentos muito significativos do eleitorado em preferências, né, que haja uma adesão dos setores que são mais ricos e que, de alguma maneira, têm um contato mais direto com o funcionamento da economia, de apoio ao presidente Jair Bolsonaro. Claro que isto levanta um ponto de interrogação. Se esse apoio vai se manter em condições em que, num certo sentido, não houve muita resposta do ponto de vista econômico. Nós não estamos tendo aqui uma grande novidade do ponto de vista das políticas econômicas, né? Pelo contrário, o ministro Paulo Guedes, de alguma maneira, está marginalizado em todo esse processo. O que vai se tentar agora, na verdade, é melhorar o Auxílio Brasil, melhorar a bolsa estabelecer uma bolsa para os caminhoneiros e um auxílio no caso do gás, né, que até agora era um apoio de 2 em 2 meses, possivelmente se tornará um auxílio mensal. Quer dizer, são pequenos esforços de questões tópicas, não é de uma política econômica global integrada e que, num certo sentido, está retomando o processo de crescimento do país e, portanto, vai gerar emprego, vai gerar renda. Não, são medidas tópicas. Né? Eu vi uma interpretação, por exemplo, do Fernando Gabeira, muito interessante. Ele diz que, na verdade, o governo está demonstrando desespero com essas medidas, porque são iniciativas completamente extemporâneas com o objetivo de ter impacto eleitoral. Será que vai dar tempo para ocorrer isso? É muito difícil fazer essa previsão, na minha opinião. Professor José Álvaro Moisés, cientista político, professor da USP, sempre um prazer recebê-lo aqui com essas análises de números frios, a gente tentar trazer um pouquinho mais para a realidade. Professor, muito obrigada pelo seu tempo. Bom dia, muito obrigado.